Oi, vamos comentar hoje sobre os números racionais, aqueles que vêm de uma razão, de uma divisão, e que têm duas formas básicas de serem escritos, como frações ou como os decimais menores que a unidade e até maiores, aqueles famosos decimais com vírgula. Uma coisa que a gente tem que entender é a conversão, a transformação de uma coisa para outra. E a gente já estudou isso aqui. Eu tenho, por exemplo, 2 terços. Tenho 3 partes, peguei 2. Eu tenho 4 quintos. Mas o nosso dia a dia não usa, principalmente no sistema monetário, no sistema métrico, grama, litro, não usa esse tipo de valor. Prefere o valor decimal e aí a gente tem que converter. Como é que se converte? Frações quaisquer, você arma uma divisão. 3 não cabem em 2, então a unidade não tem resposta. Criei um décimo. Criei a casa do décimo. 3 vezes 6, 18. Sobram 2. Vou criar a casa do centésimo. 6. Vão sobrar 2. Eu posso ter decimais que não são exatos e aí eles vão ser aproximados. Eu diria que isso aqui é 0,7 se eu fosse aproximar, porque eu estou eliminando algo maior do que a metade, maior do que 50. E eu tenho as frações que são decimais finitos. Então eu tenho aqui unidade. 5 cabem em 4? Não. Então minha unidade não tem resposta. Eu crio décimo. 5 vezes 8, 40. Então eu sei que isso aqui é 8 décimos. Aqui eu teria aproximadamente 7 décimos. Nas frações em que o denominador já é um número múltiplo de 10, essa conversão dispensa a divisão. Então, se eu tenho assim, 3 décimos, 3 na casa dos décimos, está feito. 25 centésimos. Eu vou ter 25 na casa do centésimo. E se eu tenho parte inteira, não tem importância. Se eu disser 128 décimos, eu vou colocar aqui o 128, casa do décimo, unidade, dezena, a vírgula é aqui. A conversão, quando o denominador, então, é múltiplo de 10, é direta. Se não, eu armo divisões, por favor. E o contrário, olha, professora, eu tenho um número com vírgula, eu quero transformar em fração. Então, vamos supor que eu tenha assim, 1,2. Isso é 12. Tenho só a casa do décimo, 12 décimos. Nesse caso, eu ainda posso fazer aquela velha técnica da simplificação para deixar os números menores e ficar mais fácil de eu entender a resposta. Uso a mesma tabuada nas duas linhas, 12 dividido por 2 são 6. Metade de 10, 5. Então, 1,2 são 6 quintos. Então, cuidado com essas conversões. Outra coisa importante que pode acontecer, a comparação de valores decimais. Eu tenho 2 valores decimais e a comparação de valores em forma fracionária. Quando eu tenho o valor decimal para comparar, vamos supor que eu tenho aqui 0,3, 0,38, 0,03. E eu quero saber qual desses é o maior. No decimal, para comparar, uma dica importante. Iguale o número de casas, peguei a caneta errada, iguale o número de casas depois da vírgula. Eu tenho aqui décimo e centésimo, décimo e centésimo, décimo e centésimo. Quando as casas decimais estão todas na mesma quantidade, eu posso colocar esses números numa ordem crescente e decrescente, dizer quem é maior, quem é menor. No caso, vamos fazer uma ordem crescente. 3, 38, 30. Então, eu tenho 3 centésimos são menores do que 3 décimos, que são, por sua vez, menores do que 38 centésimos. Na hora que eu coloquei a resposta aqui, eu desconsiderei aquela igualada que eu coloquei ali. Tá bom? E se forem frações?
há duas situações. Eu posso ter frações com o mesmo denominador. Elas têm o mesmo nome, o tamanho do mesmo, o pedaço do mesmo tamanho, né? O tamanho da parte de baixo é a mesma. Aqui eu só vou ver quantas partes eu tenho. Então eu sei que 1/7 é menor do que 5/7, que é menor do que 8/7. E o contrário, 8/7 é maior do que 5/7, que é maior do que 1/7. Mas e se eu não tiver, por algum motivo, o denominador igual? Se essas partes, se esses pedaços não forem iguais? A teoria diz que eu tenho que fazer fração equivalente. E vocês receberam no material impresso o seguinte exemplo: comparar 5/9 e 4/7. A teoria mandaria fazer o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores e deixar os pedaços do mesmo tamanho. Se for uma operação, uma adição, uma subtração, uma expressão grande que tenha adição ou subtração, eu vou ter que fazer essa transformação. Mas aqui a gente vai ver que tem um método mais prático. Mas fazendo pela fração equivalente. Aonde esses números vão se encontrar em termos de múltiplos? No 63. De 9 foi para 63, 9 vezes quem dá 63? 7. Ou 63 dividido por 9, 7, vezes o 5 de cima, 35. 63 dividido pelo 7, 9, vezes o 4 de cima, 36. E eu vejo que 35/63 é menor do que 36/63. Então eu descubro que 5/9 são menores do que 4/7. Mas e se eu não quiser fazer toda essa conta? Tem um jeito mais prático de comparar? Tem. Vou usar o mesmo exemplo que está aí no material de vocês, para vocês verem. A técnica diz o seguinte: faça uma multiplicação em diagonal, mas ponha a resposta embaixo do outro lado, assim, 4 vezes 9, 36 aqui. 5 vezes 7, 35 aqui. Eu achei o que seria o numerador e achei também a minha comparação. 35 é menor que 36, então 5/9 é menor que 4/7. Outro exemplo, vamos supor que eu tenha assim 3/4 e 7/6. Quem é maior e menor? Então a mesma coisa, 3 vezes 6, 18. Põe 18 aqui. 4 vezes 7, 28. Realmente, 3/4 é menor do que 7/6. Poderia ter sido outro resultado. Por coincidência, deu menor de novo. Entendido? Outra coisa importante: como colocar as frações e os decimais na nossa querida e maravilhosa reta numérica. A reta numérica é aquela que tem os valores positivos e negativos escritos à direita ou à esquerda. Por convenção, números negativos estão à esquerda, positivos à direita. E eu tenho que posicionar um valor. Se eu tenho um valor decimal, é até meio simples. Vamos lá. Se eu tenho 1,2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 espaços, aqui deve ser 0,25. 1,2 é um pouquinho antes, aproximadamente aqui. Eu tenho menos 3,4. Menos 1, menos 2, menos 3, 0,25, 0,50, menos 3,4 é aqui. E se eu tiver fração? Eu posso tentar intuir. Então, se eu tenho assim, 5/4, eu penso assim, isso é 4/4, eu separo a parte inteira, mais 1/4. 4/4 é 1. 1 mais 1/4. Olha, os 5/4 é aqui. Eu posso fazer isso com qualquer fração. Eu tiver, por exemplo, 16/5. Eu penso, isso é 5/5, outros 5/5, outros 5/5,
mais 1/5. Então, eu tenho 1, 2, 3 inteiros, mais 1/5. Vou fazer melhor, vou pôr um sinal negativo aqui, tá? Então, eu vou voltar 3, e aí esse 1/5, desculpa. Vou ter que dividir isso em 5, como está em 4, é um pouquinho antes. E eu teria aqui menos 16/5. Mas se eu não sei e não gosto de trabalhar com a fração, o outro jeito qual é? Transformo em decimal. 1 vezes 4, 4 sobra 1 na unidade. Vou criar o décimo, né? Desculpa, o 0 aqui. E aqui. 2 vezes 4, 8. O 10 vão sobrar 2. Crio o centésimo, 5. E eu tenho 1,25, eu sei onde marcar. 16/5. 3 vezes 5, 15. Sobra 1. Vou criar o décimo. 2 vezes 5, 10. Então, aqui, menos 16/5 seria um menos 3,2. Volto 3 e mais 0,2. Entendido? Divirtam-se.